Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos no norte de Israel, mais especificamente no Vale de Jezreel, porque nós vamos conhecer juntos a fonte de Gideão, onde Deus vai testar os soldados do povo de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Gideão foi um dos grandes heróis da Bíblia e ele foi escolhido por Deus para defender Israel em um período muito difícil e complicado. O povo de Israel começa a errar nos seus caminhos e Deus, como punição, manda a eles opressores. Nesse caso, os midianitas. Há 7 anos, os midianitas oprimiam o povo de Israel e, mais que isso, eles roubavam as provisões. O povo de Israel estava passando fome e também empobrecendo. E por isso o povo ora a Deus. E Deus vai ouvir as orações e escolher um novo juiz, que é Gideão. Vamos juntos agora conhecer a história dele. Gideão estava um dia em Ofra, preparando trigo escondido dos midianitas, para que eles não roubassem a pouca comida que eles tinham. E então aparece a ele um anjo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Menassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E quando o anjo fala a Gideão que ele havia sido escolhido, qual vai ser a reação de Gideão? Ele não acredita, ele diz: por que eu? Ele não é uma família importante, uma família conhecida. Eles, inclusive, são uma família extremamente pobre. Eles são a família mais pobre de toda Menassés e ele é o menor de toda a sua casa. Então, Deus não escolhe ele pela aparência física, nem pela riqueza, nem pela família de que ele veio. E sim, Deus escolhe ele pelo caráter e pela coragem que ele tinha, porque ia ser muito necessária essa coragem para as batalhas. E justamente a gente vê que Deus escolhe às vezes pessoas simples. Mais tarde na história bíblica a gente também lembra de Davi, justamente um pequeno jovem de uma família que não era importante, e o irmão mais novo também de muitos irmãos vai ser escolhido. Então lembrem disso. Mesmo o irmão mais novo, que naquela época era considerado menos importante, pode ser escolhido por Deus para fazer grandes coisas. E Deus ordena Gideão destruir o altar de Baal, que era de seu pai, e construir um altar a ele, a Deus, no mesmo lugar. Vejam isso, o próprio pai dele tinha um altar pagão a Baal. Justamente esse tipo de altar e esse tipo de adoração eram um dos motivos do povo ser castigado por Deus. Mas mesmo com os erros de seu pai, Gideão não vai ser diminuído aos olhos de Deus, porque a fé dele não vai ser abalada. E ele destrói o altar de Baal, o que era uma afronta às pessoas que acreditavam nele naquela época, e por isso o nome dele vai ser mudado para Jerubbaal, que em hebraico é Irubaal, que significa Baal lutará. Mas enquanto isso, os inimigos de Israel estavam cada vez mais fortes. E midianitas, junto com amalequitas e os filhos do Oriente, continuavam roubando e oprimindo Israel, e eles se acamparam próximos daqui,
também dentro do Vale de Jezreel. E agora chegou o momento de a gente continuar o nosso passeio e nos aproximar da fonte de Gideão e descobrir como o povo de Israel vai vencer essa batalha que parecia impossível. E a primeira coisa que Gideão precisava para a batalha eram soldados. E ele vai tocar o shofar, que é essa trombeta, para convocar os homens da sua cidade. E com mensageiros, ele juntou os soldados de 4 das 12 tribos de Israel, que eram Menassés, Asser, Zebulão e Naftali. E todos esses homens se juntam aqui ao lado da fonte de Arode. E Gideão estava pronto para a batalha, ou pelo menos ele achava isso. Ele tinha milhares de soldados prontos para batalharem, e os midianitas e os amalequitas e os seus inimigos estavam aqui no Vale de Jezreel, bem perto. Mas Deus diz não. Por quê? Porque se nesse momento vocês saírem e vencerem a batalha, vocês vão dizer que vocês ganharam a guerra, que foi o povo de Israel que era forte e ganhou. Mas Deus quer que todo o povo saiba que quem concedeu essa vitória foi o próprio Deus. E por isso ele quer diminuir a quantidade de soldados. E o primeiro teste, se pode dizer, vai ser realmente um teste de medo. Ele diz: todos vocês que estão com medo da batalha, voltem para casa. Se vocês não têm confiança plena que Deus vai conceder essa vitória, nem lutem. E 22 mil soldados voltam para casa. Mas ainda assim tem 10 mil soldados, o que não é pouca coisa. E por isso Deus de novo manda um teste. E Gideão, com todos os seus soldados, estão aqui ao lado dessa fonte. E Gideão ordena que todos os soldados desçam a tomar água, e pela maneira com que eles vão tomar água, vai ser a maneira que se vai decidir se eles irão ou não à batalha. Então agora vamos juntos descer e tomar água, pessoal. Vamos lá. Os soldados vão chegar aqui na fonte de água e tem duas maneiras com que eles podem tomar água. A primeira é literalmente, se ajoelhar e se prostrar e tomar água direto, com o rosto na água. Está escrito na Bíblia lambendo como um cão. Então tem a opção de lamber como um cão, literalmente enfiar água, a cara na água. E a segunda opção é pegar a água e tomar levando a mão à boca. 300 soldados vão levantar as mãos e beber água, e o resto todo, quase 10 mil soldados, vão se prostrar e lamber a água como um cão. E Deus então escolhe justamente esses 300 soldados e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Mas por que eles selecionam os soldados justamente dessa maneira? Porque naquela época o povo de Israel tinha um grande problema, um problema de idolatria. Parte do povo adorava a outros deuses, literalmente se prostrava a outros deuses. Então aqueles que estavam acostumados a se prostrar, eles bebiam a água como cães. E por isso, Deus não queria nenhuma pessoa que não tivesse 100% de fé em Deus. E só 300 pessoas passaram nessa prova. E esses 300 soldados irão enfrentar um exército gigantesco. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale
como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. E Gideão e os seus soldados saíram à batalha com trombetas, tochas e jarros vazios. Eu sei que parece meio estranho e sem sentido, mas isso foi uma estratégia genial. Assim tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Eles usaram o barulho das trombetas e dos jarros se quebrando para assustar os seus inimigos, que começaram a atacar um ao outro e fugir. E então foram convocados os outros soldados de Israel para perseguirem os midianitas. Vejam que sim, Deus dá uma segunda chance. Mesmo aqueles que não passaram na prova da água, agora vão poder se juntar à luta. E vejam que águas transparentes e limpas tem aqui até os dias de hoje. Tudo isso aqui é água doce. E é suficiente para uma grande quantidade de soldados virem beber aqui. E é raro vermos esse tipo de fonte tão grande em Israel. E nós estamos na fonte de Gideão, a fonte onde foi feito esse grande teste. Um grande pequeno teste, se pode se dizer, porque as pessoas daquela época estavam fazendo essas ações sem se dar conta. Para muitos desses soldados, a idolatria e a adoração a Baal estava tão enraizada dentro deles que eles não se davam conta. O próprio pai de Gideão, ele tinha uma imagem, ele tinha um altar a Baal, que obviamente, como a gente já falou, Gideão vai quebrar. Mas esse vai ser um teste para separar, e só aqueles que realmente tinham fé plena em Deus foram escolhidos para batalhar em nome dele. Então, vamos nos dar conta também das pequenas coisas, dos nossos pequenos atos no dia a dia que influenciam tanto a nossa conexão com Deus. A fonte de Gideão está aqui até os dias de hoje, como nós vemos, e muita coisa mudou. Aqui não é mais zona de batalhas, nós estamos numa zona muito pacífica e tranquila. E como vocês podem ver, esse local, de um local de guerras e de batalhas, se transformou em um local de famílias. E as famílias vêm aqui aproveitar essas lindas águas, mas apesar da tranquilidade dos dias de hoje, a gente nunca pode esquecer o que aconteceu aqui no passado. Então a gente caminha em Israel, a gente abre as páginas da Bíblia e mesmo em lugares que parecem tão tranquilos, tem tanta história escondida. Mas uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês, que bem próximo daqui tem outra fonte de água, que ela é menor que essa, mas que parte das pessoas acreditam que talvez lá foi a prova d'água, e justamente são as imagens que nós estamos vendo aqui agora. Se vocês gostaram do vídeo do dia de hoje, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever para mais viagens maravilhosas nas páginas da Bíblia e nas páginas de Israel. Um grande beijo e nos vemos na próxima!